Bom dia, igreja. Bom dia também para você que nos assiste nas redes sociais. Que Deus venha assim abençoar sua família. Que você também abra as portas do seu coração para a palavra de Deus. Mais uma vez, né, irmão, nós estamos aqui na casa do nosso Deus para louvar, agradecer o nome do nosso Deus e aprender mais do seu amor, da sua misericórdia, né? Que Deus possa assim nos abençoar e que Ele dê um dia de paz também para todos. Vamos ficar de pé, irmão, vamos orar. Oremos ao nosso Deus. Senhor nosso Deus, nosso Pai que está no céu, obrigado, meu Deus, pelo dia que Tu nos está dando, essa manhã maravilhosa, que Tu venha assim nos abençoar. Perdoa também, Senhor Deus, as nossas faltas cometidas na Tua presença. Muito obrigado, meu Deus, pela semana, pelas bênçãos que Tu tem derramado na vida do Teu servo. E eu estou Te rogando aqui, Senhor Deus, colocando nas Tuas mãos os irmãos que se encontram enfermos, que Tu venha assim, Senhor Deus, estabelecer a sua saúde. Nós temos, Senhor Deus, a nossa irmã Suzana, o nosso irmão Thales, Senhor, que Tu venha assim ter misericórdia do Teu servo. Afofa, Senhor Deus, os leitos onde eles estão, se estão na sua casa, Senhor Deus, que Tu venha assim abençoá-lo. E outros irmãos também, Senhor Deus, os idosos, Senhor Deus, que também muitos, Senhor, queriam estar aqui, mas infelizmente, ó Pai, o corpo, Senhor, já não dá mais para chegar na Tua casa, Senhor. Obrigado, meu Deus, por tudo. Abençoa os cânticos, que Tu possa ser, Senhor, Senhor dirigente das nossas vidas. Ajuda a nós caminhar, aumenta a nossa fé e aumenta o nosso amor. Obrigado por tudo, é isso que eu Te peço e Te agradeço. Em nome do Teu Filho amado, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Amém. Vamos louvar o nosso Deus, irmão, com o hino. Quão bom e quão maravilhoso é. Maravilhoso é que os irmãos vivam em união. Quão bom e quão maravilhoso é que os irmãos vivam em união. Aperte a mão do seu irmão e dê um sorriso pra ele. Aperte a mão do seu irmão e cante esta canção. Aleluia. Satisfação é ter a Cristo, não há melhor. Prazer já visto, sou de Jesus e agora eu sinto satisfação sem fim. Satisfação sem fim. Quão bom e quão maravilhoso é que os irmãos vivam em união. Quão bom e quão maravilhoso é que os irmãos vivam em união. Aperte a mão do seu irmão e dê um sorriso pra ele. Aperte a mão do seu irmão e cante essa canção. Aleluia. Satisfação é ter a Cristo, não há melhor. Prazer já visto, sou de Jesus. Agora eu sinto satisfação sem fim. Satisfação sem fim. Satisfação sem fim. Amém. Irmão, vamos ler a palavra de Deus. Posso que os irmãos possam ficar de pé. Referência à palavra do nosso Deus, que se encontra no Salmo 139. Salmo 139. A gente vai ler até o versículo 8, aí depois a gente vai ler o versículo 16, tá, irmão? Para concluir. Salmo 139. Amém, irmão? Diz assim a palavra do nosso Deus: Senhor,
Tu me sondas e me conheces. Sabe quando me assento e quando me levanto. De longe penetra os meus pensamentos. Esquadrinha o meu andar e o meu deitar, e conhece todos os meus caminhos. Ainda a palavra me não chegou à língua, e tu, Senhor, já conhece toda. Tu me cerca por trás e por diante, e sobre mim pões a mão. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim. É sobre modo elevado, não o posso atingir. Para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama num mais profundo abismo, lá estás também. Agora a gente vai ler o versículo 16, irmão. Os teus olhos me viram a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda. Amém, irmão? Amém. Oremos. Senhor nosso Deus, nosso Pai, obrigado, meu Deus, pela Tua palavra que foi lida, que nós possamos, Senhor Deus, colocar nossas vidas nas Tuas mãos, que nós possamos, Senhor Deus, olhar para Ti. E nós sabemos, Senhor Deus, que nós somos dependentes de Ti todos os dias da nossa vida, Senhor, cada minuto. Por isso, Senhor, que nós estamos Te entregando as nossas vidas, Senhor Deus, no Teu altar, que Tu possa tomar de conta de cada um de nós. Fortalece cada um de nós, Senhor. Muito obrigado por tudo que eu te peço e te agradeço. Em nome do Teu Filho amado, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, Senhor. Pode sentar, irmão. A gente vai cantar um cântico do cantor cristão, número 15, tá, irmão? Exaltação. Seu Filho bendito.
que Deus possa nos abençoar, que cada cântico seja de agrado do nosso Senhor Jesus Cristo, né? Irmão, a gente vai cantar mais um cântico, né? Oferta de amor. Enquanto a gente estiver cantando, Simão pode entregar aquilo que é do Senhor, né? As suas ofertas e aquilo que Deus mandou entregar no altar. Vamos cantar, oferta de amor. Senhor, minha vida oferecer como oferta de amor e sacrifício. Quero minha vida a te entregar como oferta viva em teu altar. Venho, Senhor, minha vida oferecer como oferta de amor e sacrifício. Quero minha vida a te entregar como oferta viva em teu altar, pois pra te adorar foi que eu nasci. Cumpre em mim o teu querer, faça o que está em teu coração, e que a cada dia eu queira mais e mais estar ao teu lado, Senhor. Venho, Senhor, minha vida oferecer como oferta de amor e sacrifício. Quero minha vida a te entregar como oferta viva em teu altar, pois pra te adorar foi que eu nasci. Cumpre em mim
Deus possa nos abençoar. Agora a gente vai ouvir a palavra do nosso Deus pelo pastor da igreja. Versículos 1, 2, 6 e 7. 1 Timóteo 4, 1, 2, 6 e 7. E assim diz as Sagradas Escrituras. Ora, o Espírito afirma expressamente que, nos últimos tempos, alguns apostatarão da fé, por obedecerem a espíritos enganadores e ensinos de demônios, pela hipocrisia dos que falam mentiras e que têm cauterizado a própria consciência. Versículo 6 e o versículo 7. Expondo estas coisas aos irmãos, serás bom ministro de Cristo Jesus, alimentado com a palavra da fé e da boa doutrina que tens seguido, mas rejeita as fábulas profanas e de velhas caducas. Exercita-te pessoalmente na piedade. E o povo de Deus responde: amém. Pai, a tua palavra, ela foi lida. Agora fala a nós nessa manhã através do teu servo, para a glória e honra do teu nome, edificação de nossas vidas espirituais. Todos quanto ouvirem tua palavra possam, ó Deus, alimentar-se dela e colocá-la em prática, para que assim vivam, Pai, de acordo com a tua vontade, e não se engane com os falsos mestres, com o falso evangelho. Pedimos a tua graça, ainda em favor da Suzana, que o Senhor venha, Pai, ajudá-la, fortalecendo o físico, o espiritual, o psicológico e emocional. E também assim da Leila, para que o Deus não venha desfalecer na fé. E pedindo que o Senhor venha iluminar os médicos, para que eles possam, Senhor, descobrir que o Senhor mostre a eles qual a causa de tudo, porque Ele já, ó Deus, tem dito que eles não sabem a causa, e isto mostra a limitação dos médicos. Por isso que nós estamos pedindo a Ti, que é o médico dos médicos. Agora fala a nós nessa manhã, através do Teu servo, em nome de Jesus. Amém. Obrigado, podei vos assentar. Amados, muitos têm se desviado dos caminhos do Senhor, abandonado a sã doutrina e procurado um evangelho falso, mentiroso, não modifica a vida de ninguém. Líderes que estão aí oferecendo tudo o que as pessoas querem. A apostasia, apostatar, significa você deixar, abandonar aquilo que era lá do início, que você creu, agora você abandonou, deixou. Há muitas razões hoje em dia para as pessoas abandonarem e deixarem, mas a Bíblia, ela está dizendo algo muito importante, e Paulo faz uma advertência, que ele está dizendo: nos últimos tempos, por não darem crédito à palavra de Deus, vão ser enganados pelos falsos mestres. Aqueles que parecem serem servos de Deus e que pregam o evangelho, mas que não é verdadeiro, usam as Sagradas Escrituras e aparentemente parece ser verdadeiro. E Paulo nos faz essa advertência: cuidado. A advertência dele é advertência contra o perigo da apostasia. É isso que Paulo está falando, é o que nós vamos falar nessa manhã. Advertência contra o perigo da apostasia. E Paulo, ele fala assim: nos últimos tempos, muitos vão negar a fé cristã, muitos vão abandoná-la e vão seguir outros preceitos religiosos, ou seja, doutrinas religiosas.
A Bíblia não é um livro religioso. Jesus nunca fundou uma religião. Ele não formou uma religião. Cristianismo não é uma religião. O cristianismo verdadeiro também não é uma religião. É um apelido. E ele está dizendo que nos últimos tempos ele revelou ao apóstolo Paulo que muitos vão negar a sua fé. Últimos tempos começou com a primeira vinda de Cristo e vai até a segunda vinda dele. Os últimos tempos começou com a primeira vinda de Cristo. Isso vai até a sua volta. Ela vai atingir o seu auge, o ponto mais alto. Sim, vai. Mas isto, bem perto da volta de Cristo. O evangelista Mateus, ele diz isso lá em Mateus capítulo 24 e o versículo 12, olha o que diz Mateus: e por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Então veja bem, por quê? Qual a razão das pessoas apostatarem da fé? Ele diz, multiplicar-se-á, é multiplicar, isso veja com a velocidade que isto vai. A fé se esfria. O aumento ou multiplicação do pecado fará com que haja um esfriamento pela causa de Deus. E serão presas dos falsos mestres e abandonarão a fé. Então o pecado, ele faz com que haja um esfriamento. Por se multiplicar a iniquidade, pelo pecado se multiplicar, há um esfriamento na vida do crente, e muitos abandonam. Esse é um objetivo, e isso que nós estamos vindo hoje, irmãos, é o espírito do anticristo, aquele que é contra Deus, que é contra Cristo, que está agindo de uma maneira terrível. Não temos o anticristo agindo na própria pessoa, mas nós temos o espírito dele agindo. É o diabo, e o espírito do anticristo é o espírito do diabo agindo nos falsos mestres religiosos e com as suas filosofias, suas palavras tão bonitas, seus ensinos que satisfazem os seus desejos. Então esses são bons, se esfriam e abandonam a sua fé. Quantos crentes nominais ou não, nominal ou não, estão sendo enganados pelos que dizem crer no Evangelho? Quantos crentes, nominais ou não, estão sendo enganados por aqueles que se dizem crer no Evangelho? Hoje o termo é evangélico, não é isto? Globalização da religião. Evangélicos com um nome só, é como se fosse uma só religião. E o diabo tem usado essas pessoas para enganar aqueles que não se firmam na palavra de Deus, para enganar aqueles que não querem seguir fielmente a Cristo. Lembre-se, irmãos, a primeira coisa, o primeiro inimigo seu onde o diabo vai usar é a velha natureza, é você, que ele vai tentar lhe usar. O espírito do anticristo vai fazer isso, tentar usar você para que você prejudique o trabalho de Deus. Não pense que ele vai usar o ímpio para prejudicar simplesmente o trabalho de Deus, mas é você como crente, para ser descomprometido com o Evangelho de Cristo Jesus. A fé em Cristo, ela vai caindo aos poucos e começa a dar crédito a outros. Porque ser crente, você vai para o culto de manhã, para que ir à noite? Para que quarta-feira? Para que tudo isso? Para que estudo? Para que tanto dar coisas? Eu estava conversando essa semana que passou com uma irmã, e ela estava dizendo, pastor, eu perguntei como é que está a igreja. Ela disse, pastor, não está mais aquela igreja que era.
Agora ela disse, as irmãs parece que perderam a saia e os vestidos. Agora vem de calças compridas e tudo para o culto. Agora está todo mundo assim. Ela disse, eu fui dizer para uma irmã, eu disse, irmã, cadê seu vestido? E ela disse, não precisa disso, para ser crente eu não preciso de um vestido. O que devemos nos preocupar é com a língua que faz mal aos outros. Ela disse, aí pastor, eu me calei. Não disse mais nada. Porque na igreja está assim, se você diz alguma coisa, aí pronto. Eu disse, irmã, mas só tem uma coisa, que a língua, a boca é ligada aqui ao cérebro, à tua mente. E a mente ela vai dizer para você, vai falar aqui, aquilo que você é, aquilo que você tem lá dentro. Quem é você? Abandonou os verdadeiros ensinos por causa de um costume de alguém que quer satisfazer a velha natureza pecaminosa dirigida pelo diabo. E não suportando mais uma doutrina verdadeira, começam a abrir mão para satisfazer alguém. Ah, esse aqui é legal, esse aqui é bom. Conheço uma pessoa que na igreja onde ela estava, não era fiel, não participava dos cultos totalmente, saiu da igreja porque o pastor não olhou direito, falou, disse um bocado de coisas, e agora está indo num movimento, levando os pequenos para dançar. Outro dia estava lá, né? Menina para dançar, dançarina de palco. O pastor lá na igreja dela não adquiria isso, é pastora. Agora é pastora. Pastora numa conversa, meu irmão, que isso aí vai pegar uma lavada de roupa, mas não vai fazer, não ser pastora. Onde é que está escrito na Bíblia? Quantas mulheres Jesus, ele ordenou ao santo ministério? Quantas mulheres foi posta para ser pastora? Mas fica com raiva, com ódio. Fica com raiva. Então, é um movimento muito grande. Lá está cheio disso agora. As festas juninas, dentro das igrejas, lá os tempos está cheio, lotado. Tu cuida da barraca X, outro da outra, e outro da outra. Essa apostar toda a sã doutrina da fé. Miriam dançou. Por acaso Miriam, ela é teu Deus? É? A história é outra. Israel não era igreja. Muitos apostatariam da fé. Esses crentes, ao darem créditos em mentiras, abandonarão a fé, revelando assim que não eram nada. Vamos mostrar que não era nada, não criei nada, não tinha nenhuma raiz doutrinária, não tinha ensinamento bíblico. Apesar de estar ouvindo, você tem uma natureza pecaminosa. E essa natureza pecaminosa, ela vai batalhar contra você para você não se comprometer com a obra de Deus. E cada dia, irmão, que vai passando, isso vai aumentar mais ainda. Nós estamos nos últimos tempos, que começou com a primeira vinda de Cristo e vai terminar com a volta dele agora com a segunda vinda. Quando ele chamar a sua igreja, o arrebatamento da igreja. Os falsos mestres, eles mostram suas características. De João, ele mostra as características dos falsos mestres. A Bíblia está mostrando as características. Nós estamos vivendo nesses últimos tempos. As pessoas vivendo. Irmãos, eu estava estudando lá em casa e pensando assim, é uma luta, você está quase implorando para os irmãos irem para o culto. Aí o irmão vem para o culto de manhã, à noite não vem, quando chega à noite tem 4 pingados de gente. O Deus de manhã não é o Deus da noite? E o que é isso? É a tua velha natureza pecaminosa que diz para você não vir ao culto, não ter comprometimento com Deus. Por que quarta-feira 4 pingados de gente aparecem? E nós estamos estudando sobre a família. E você vê como nós estamos estudando para quê? Para que Deus abençoar a tua família. Mas quantos estão vindo para o culto?
Pastor, é doutrina. Você sabe o que é doutrina? Doutrina são os verdadeiros ensinamentos de Deus. Doutrina é ensinamentos. Aí muitos estão fazendo um bocado de separação. Aí os falsos mestres vêm dizer, não, isso aqui, o pastor está errado. Mas João dá as características dos falsos mestres. Se afastaram, se afastam dos fiéis. Não querem nenhuma comunhão com os fiéis. 1 João 2, 22 a 26. Não gostam de estar junto com os crentes. Comunhão essa aqui eles não querem. Se afasta, começa a se afastar. Então lembra bem, cuidado. Começar a se afastar dos irmãos. Segunda característica, negam a sã doutrina. Negam a sã doutrina. Negar a Cristo é negar também a Deus, que testificou de seu Filho. João 5, 32 e 38. E Jesus aqui ele afirma que o Pai testificou dele. Muitos estão negando. E não é preciso só negar e dizer assim, não, eu não acredito que Jesus é Filho de Deus, eu não acredito que Jesus é Deus. Eles estão negando de outra maneira, mas mais sutil para enganar as pessoas. Mais sutil para enganar as pessoas. Tem várias maneiras que o diabo está enganando você, para afastar você do materialismo, humanismo. Tantas coisas eles mostram. Você não tem mais tempo para servir a Deus, para estar em comunhão com os irmãos, para você se afastar também dos irmãos, porque eles se afastam. Estava ouvindo de uma pessoa, uma mulher, ela começou fazendo cultos, uma casa, e dizia para os irmãos, olha, e vocês que têm as igrejas de vocês, nos cultos, estejam lá. Foi começando e começando e começando. Hoje ela levantou um grande movimento, um tempo cheio de pessoas. E pegando essas pessoas, por que ela não disse assim, olha, não, hoje você é da sua igreja, vá frequentar lá na sua igreja. Mas aceita todos lá, crente desviado, tudo, você vai para lá, está tudo bem. Fora da comunhão dos santos. João diz, a terceira característica, João diz, são enganadores. São enganadores. Gostam de enganar. Uma vez eu chamei um camarada para consertar a nossa máquina de lavar roupa, mas ele não foi, graças a Deus que ele não foi. Depois eu fui avisar, disse, rapaz, aquele ali é curioso. Só isso. Gosta de enganar. Enganador. Você gosta de ser enganado? Aparentemente eles são assim. Você diz, não, mas o homem é sério. Não, a cara dele é séria. Aparentemente ele é sério, ele vai apresentar-se assim. Mas ele te engana. E esses enganadores, eles saem, irmãos. Eles saem de dentro da igreja. Você pode pegar esses líderes do evangelho falso e olha de onde eles saíram. Crentes que têm abandonado aqui, hoje estão em outros cantos. E esses abandonam essa doutrina e levam outros crentes com eles. Levam outros crentes com eles. Tranquilo e calmo. Abandonam a sã doutrina, mas os que estão convictos de sua fé em Cristo Jesus jamais se deixarão ser enganados por eles, e jamais abandonarão a comunhão com a igreja, jamais abandonarão a comunhão deles com a igreja, jamais. E eu estava olhando os camaradas falando de igreja batista reformada. Eu disse, não existe igreja batista reformada, não existe pastor batista reformado, existe igreja sem raiz doutrinária. Isso aí ela não sabe o que é, batista só está aquele nome lá. Estão enganando, levando muitos assim. E outros movimentos, saíram dentro da igreja e levam muitos com eles. Na época de João, muitos fizeram isso do apóstolo João.
E hoje está acontecendo, irmãos, diariamente. Diariamente. É um evangelho falso. E muitos pensam que não existe esse evangelho falso. Quem é que está por trás de tudo isto? Na internet, tem lá um canalzinho lá que é Grupo Espírita. E eu estava olhando olhei algumas cartas psicografadas de políticos conhecidos daqui. E o diabo contando a história, e aparece como se fosse eles, o que eles fizeram de errado, que enganaram o povo, deixaram de fazer alguma coisa boa para o povo, mas que no final eles saíram daquele lugar de sofrimento, foram para outro lugar. Teve um até que disse que o espírito de Dom Pedro foi lá e pegou ele, tirou ele daquele lugar lá, arrastou ele de onde ele estava e levou lá para outra comunidade boa. Como o diabo engana as pessoas, o espírito anticristo é assim. Mas isso é bonito. E a Bíblia está mostrando que não. Então, o crente que busca ao Senhor, que ele serve a Deus, que está convicto da sua fé em Cristo Jesus, ele não sai por aí afora fazendo a sua bela a vontade dos outros, porque ele está servindo a Deus, e o que ele quer é isto. Lembro-me de uma irmã lá na ressaca do pesqueiro, e ela conversando comigo, ela disse: pastor, na época que aqui na congregação se dividiu, o esposo dela se balançou para ir com eles, e ela disse assim para ele: fulano, antes de nós nos convertermos, nós queríamos o quê? Cristo. Você já encontrou Cristo? Sim, porque ela disse: eu também encontrei. E se eles dizem que tem o Jesus dele, nós temos o nosso. Então eu não preciso de outro Jesus, eu não preciso de outras coisas, eu já tenho o meu Jesus, aquilo que eu queria e eu encontrei, eu não preciso de coisas a mais. E assim ela salvou a vida do esposo de ser enganado por aquele falso mestre. Aqui passou um aqui dentro da igreja, arrebanhou, levou um bocado com ele. O que trouxe ele levou também, bocados sem firmeza, ensinamento doutrinário. Abandonou tudo, já desfez, o trabalho está todo feito, não tem mais não. Eu ainda avisei, cuidado. Por trás dos falsos mestres estão espíritos demoníacos, que por meio deles, ou através deles, pessoas levam outros a se desviarem da verdade, assim como eles deixaram a verdade. Irmãos, essas pessoas, eles vão usar outras pessoas, vão trabalhar com, são os demônios e espíritos enganadores, que vão trabalhar com outras pessoas para influenciar você, para levar essas pessoas para lá para onde eles estão, porque eles foram enganados e vão enganar você também. Então, por trás de tudo isso está o espírito do anticristo. Os ensinos dos falsos mestres, Paulo, ele nos ensina, não é ensinamento sobre demônios, mas falsos ensinos que vêm deles. Paulo não estava aqui escrevendo a Timóteo falando sobre uma doutrina de demônios, demoníaca, mas ele está dizendo, são de ensinos que vêm de demônios. É inspirado por eles, inspirado por Satanás. É inspirado por Satanás. Os falsos ensinos vêm da mente do diabo, do iníquo, da iniquidade para essas pessoas. Então Satanás e os demônios usam constantemente os enganos que modificam e fraquejam a palavra de Deus. Eles vão usar esse tipo de ensinamentos que vão modificar a palavra do Senhor. Eu estava ouvindo um hino, é aquele Jerusalém. Agora eu não sei, eu não me lembro agora qual a palavra que a pessoa usou. Ele disse, diz assim, ela dizia, no hino diz: minha herança
é você, Jerusalém. E me parece que ele usou e colocou assim: minha esperança. Esperança e herança são coisas diferentes. Então preste atenção. E eles estão fazendo isso com poucas coisas, vão modificando. Eu tive um professor maluco que era de filosofia. Eu chamava ele de professor maluco. E ele olhava para mim assim e dizia: eu sei que tem gente aqui dentro de sala de aula e olhando para mim. Eu sei que tem gente aqui dentro de sala de aula que pensa que eu sou um herege. Eu não penso não, se é. Mas irmãos, mas ele disse verdade também. Ele disse: as heresias, os falsos ensinamentos estão entrando dentro das igrejas através dos hinos. Você nem conhece o autor daquele hino, você nem sabe quem ele é, o que ele defende. E vem cada coisa que você vai cantando, e cantar era uma mensagem cantada. E você está defendendo uma fé que eles defendem, uma fé antibíblica. Cuidado, porque eles vão modificando a palavra de Deus. Você pegou, achou bonito, é cantor famoso. Cantor famoso. Esse hino, eu gosto muito dele. O rei está voltando, mas eu estava olhando, fiz uma análise dele nas Sagradas Escrituras. Tem coisas ali que não bate com a Bíblia. Nos antigos. Não é porque é antigo não que você vai concordar. Mas eu quero mostrar para os irmãos aqui que as pessoas estão modificando tudo. Vem esse tipo de ensinamentos, ensinos falsos desses mestres. Satanás está por trás de tudo isto, para modificar a palavra de Deus, e as pessoas vivam uma vida de qualquer jeito, de qualquer maneira. Para você ser crente não precisa disto. Eu estava, está na internet o vídeo, mas não vou dizer o nome, mas está na internet. Ele dizendo assim: ele estava conversando com fulano da igreja X, e disse para ele: mas rapaz, tudo que você está fazendo é errado, é contrário à Bíblia. Ele disse: o que vocês fazem também é certo, mas não dá resultado. E um desses líderes dessa igreja disse, o líder maior deles disse: a sua profissão não tem nada a ver com a sua fé. Então veja bem que estão modificando. É um evangelho falso. Você vive a seu bel prazer, da sua maneira, sem compromisso com Deus. Ninguém sabe nem até que você é crente. Você quiser, agora à vontade, acho que agora, e tem também aquela, igreja da bola de neve. E agora muitos vão também dizer assim: não tem problema não, porque está liberado agora 40 gramas de maconha, ou 30, seja lá quanto for liberado, você pode estar usufruindo dela. Desestressar. Ensinamento, tem problema. Se tem deles que já provam, que diz que você pode tomar uma manguaçazinha, só não pode ficar bêbado lá no bar, não pode ir para o bar, porque lá você pode ser considerado um bêbado. E para não escandalizar, mas você pode comprar a tua manguaça e levar para casa. Se é pecado no bar, é pecado também lá na tua casa. Aí seria adultério, só é pecado se for lá no motel, lá no prostíbulo. Conversa para o boi dormir, nem dizia meu pai. É um engano, modificando para que as pessoas abandonem a fé, a sã doutrina e não queiram. E aí Paulo está dizendo: eles vão dar ouvido a ensinamentos de demônios. E cada vez mais isso está aumentando. Satanás usa a pessoa para transmitir os seus falsos ensinos. Pessoas, irmão, está no versículo 2. São pessoas que ele vai usar. Assim como você está olhando para uma pessoa e ele está falando aquilo que o diabo quer que você fale. Ele chama de hipócritas, falsos mestres, enganadores de humanos. Esses Satanás usam para espalhar os seus ensinos demoníacos.
São ensinos demoníacos. Vamos olhar lá a primeira epístola de João. 1 João 4 e 1. Olha o que João diz aqui, 1 João 4 e 1. Olha o que João diz: amados, não deis crédito a qualquer espírito, antes provai os espíritos se procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo fora. Dá crédito a qualquer pessoa que venha? João diz não, porque eles estão espalhando esses ensinos pelo mundo afora, para que você acredite. Dê crédito. Esses falsos mestres ensinam suas mentiras porque a consciência deles perdeu toda a sensibilidade. E são hipócritas. A consciência deles perdeu a sensibilidade. Não tem mais. Lá em Codajás tinha um médico que ele não pegava em coisas quentes, porque ele dizia para não perder a sensibilidade dos dedos, porque ele fazia cirurgia. Então ele não pegava em coisas quentes, nada que viesse prejudicar a sensibilidade dos dedos dele. E a consciência desses homens, falsos ensinadores, eles perderam a sensibilidade. Eu estava conversando com a Leila e ela contando a história da Suzana, e eu comecei a me emocionar. Eu disse, será que isso é da velhice? Porque antes eu não me emocionava tão rápido assim, não. Mas isso é sensibilidade com o sofrimento do outro. A mente dos enganadores não é sensível. E o apóstolo Paulo, no versículo 6, de 1 capítulo 4, versículo 6 e 7, ele nos dá um conselho, aqui rapidamente. Olha o versículo 6 e o 7 do capítulo 4, ele diz assim: expondo estas coisas aos irmãos, serás bom ministro de Cristo Jesus, alimentado com as palavras da fé e da boa doutrina que tem seguido, mas rejeita as fábulas profanas e velhas caducas. Exercita-te pessoalmente na piedade. O conselho de Paulo aos crentes: os crentes devem estar comprometidos com a palavra de Deus. Qual é o nosso comprometimento? Com a palavra de Deus. Se você se compromete com a palavra de Deus, então você vai vencer. No versículo 6, o Paulo diz que os crentes devem viver comprometidos com Deus. É o mesmo que está comprometido com sua palavra. É estudar as sagradas escrituras, é meditar nela, analisar palavra por palavras. O estudo da Bíblia é indispensável à saúde espiritual do crente. Mas muitos não estão querendo mais estudar a Bíblia. É enfado. Como é que você vai poder se desenvolver, aprender? Uma pessoa estava, um casal com problema. Aí a mulher, ela foi conversar com a psicóloga para ver o que estava. E a psicóloga ouviu, olhou para ela assim e disse: senhora, a senhora ainda é muitíssimamente nova. Procure uma pessoa que lhe faça feliz. A senhora precisa ser feliz. Este homem só lhe faz mal, não lhe merece. Deu um outro ensinamento, não resolveu coisa nenhuma. Enquanto os conselhos da Bíblia seria. Aí aquilo agradou aquela mulher, né? Deve ter agradado ela. É um prato cheio, né? Não resolveu o problema. Mas Paulo diz: é um comprometimento com a palavra de Deus que faz bem à saúde espiritual. Somente por meio de estudo da Bíblia é que nós podemos estar em estado de alertas e convictos do nosso comprometimento com os ensinos das Sagradas Escrituras. Somente através da Bíblia, meu amado. Somente através da Bíblia. Quarta-feira eu estava falando para os irmãos que quando está com conflito conjugal, antes de você falar com o teu cônjuge, faça um exame de você mesmo. Primeiro, porque isso foi Jesus quem disse. Faz um exame de você.
para depois você falar com a outra pessoa dos erros dela. Quando você fizer uma análise de você, dos seus erros, isso é estudo ensinamento bíblico. Mas quantos querem seguir os ensinamentos bíblicos? Para a saúde espiritual da família, do jovem, da jovem e de todos os crentes. Somente por meio de estudos da Bíblia é que nós podemos estar em estado de alerta. O comprometimento nosso com o estudo das Sagradas Escrituras evita que aceitemos os falsos ensinamentos. Estudo nosso com as Sagradas Escrituras, nosso comprometimento vai nos evitar a esses falsos mestres. Eu conversando com a doutora, eu disse: doutora, a senhora passou esse remédio, mas agora está em falta. Aí ela disse: olha, tem outros medicamentos que são mais baratos. Eu disse: esse aqui é meio caro, é caro esse remédio. Ela disse: mas esse é o melhor que tem contra a hiperplasia prostática benigna. Esse é o melhor. Os outros não fazem o mesmo efeito. Uma vez eu fui comprar um medicamento, cheguei na drogaria, o homem olhou assim e disse: tem esse aqui que é similar. Ele disse: sim, mas é mesmo, só com nome diferente, mas é o mesmo. Ele: não é similar. Aí foi dar uma explicação, disse: não, meu amigo, eu só quero mesmo, eu quero esse aqui mesmo. Deixa esse aqui nele com esse nomezinho mesmo, que o original mesmo. Não aceite um evangelho similar, fique com o verdadeiro, porque é isso que a Bíblia nos ensina. E esse tipo de ensino falso, o apóstolo Paulo, ele chama de fábulas. Fábula quer dizer mitos, mitos profanos. Mundanismo é o oposto de tudo o que é santo. O mundanismo hoje está cheio dentro das igrejas, não é isso? Mundanismo vem do mundo, vem para dentro, enche a vida, está cheio. Ah, pastor, mas se a gente não fizer assim, nós vamos ficar com o templo vazio. Eu tinha um outro professor que ele acreditava mais na ciência do que na Bíblia. Ele dizia que a ciência era verdadeira e o estudo da Bíblia não era tanto verdadeiro assim, podia modificar. Mas ele disse uma verdade também: quem pregar o evangelho que Paulo pregou, que Jesus pregou, vai ficar com o templo vazio, porque as pessoas não querem mais ouvir esse evangelho. E é o que Paulo está dizendo: nos últimos tempos você vai ouvir, as pessoas não suportarão mais os verdadeiros ensinamentos e vão procurar coisas que lhe agradem. É isso que estão querendo. O crente, ele deve manter a autodisciplina espiritual, assim ele tem uma vida espiritual piedosa. Mantenha-se num padrão espiritual zeloso, convicto do seu comprometimento com Deus, de que você tem Cristo e não precisa mais de coisa nenhuma para isso enriquecer a tua vida lá fora, de mundano, seja lá ele qual for. Mas lembre-se que as pessoas, elas vêm falsamente para lhe enganar. Eu vi uma máscara, o camarada disse: será que as pessoas acreditam que a gente usando máscara, vão detectar mesmo que é um ser humano aqui? Aí ele pegou uma pessoa nova, colocou a máscara de uma pessoa, mas ele disse: olha, preste atenção que essa máscara, ela não tem algumas rugas aqui, e nem ela vai mexer tão bem como o rosto mexe. Aí pegou, colocou uma máscara, até por aqui, bem vestido, e com aquela aparência mais de pessoas idosas e conversando. E sabe, que eu estava olhando, daquelas que observaram, nenhuma detectou que aquilo era falso, era uma máscara. É assim que os falsos mestres fazem, irmãos. É uma máscara que engana você, que parece ser o evangelho verdadeiro, que parece ser, mas não é. Alguém disse para mim assim: mas você se parece muito com teu irmão, com Francisco. Eu disse:
nós nos parecemos com o outro, mas não somos a mesma pessoa. Gêmeos se parecem um com o outro, não é isso? Mas cada um tem um DNA diferente. É diferente, não é o mesmo. Cuidado com falsos evangelhos, falsos mestres. Eles vêm de todas as maneiras tentando enganar-nos. Com o evangelho que você pode tudo, viver uma vida da maneira que você quer. Isto ele vai sempre lhe agradar e vai sempre lhe dizer: o teu pastor está errado. Como é o culto lá na tua igreja, você vai dizer: é isso que ele quer só. E ele vai dizer que não é assim. A velha natureza deseja que você seja um dançarino, que você possa de vez em quando mandar uma manguaçazinha aí para dentro, não tem nenhum problema. Eu estava lendo o relatório de um camarada que, aliás, a pessoa está me falando que antes dele ir para o púlpito, ele tomava na casa dele uma cervejinha, que era para dar um impulso melhor nele. Cigarrozinho também da maconha, que é para poder levantar a pessoa, né? Não tem nenhum problema. Então cuidado com os falsos mestres. Você não precisa desse mundo, das coisas desse mundo, para ser um crente feliz. A sua felicidade está em Cristo Jesus. E você segue a Cristo, e Ele vai voltar, está voltando. E até Jesus voltar, muitos ainda vão ser enganados, porque querem satisfazer as suas próprias naturezas pecaminosas. Mas vamos permanecer firme na palavra de Deus, como disse o apóstolo Paulo. E assim, atentos todos os dias, em alertas, nós não vamos ser enganados. Que Deus nos abençoe. Querido Pai, a Tua palavra foi transmitida. Pedimos que o Senhor nos ajude a permanecermos fiéis nas Tuas sagradas Escrituras, aplicando a Tua palavra em nossas vidas, para não sermos enganados pelos falsos mestres. Alerta o Teu povo, Pai, que cada um se comprometa contigo, sabendo que o que nós precisávamos era de Jesus, e hoje nós já o temos como nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e que prometeu que um dia virá nos buscar, e nos avisou que esses falsos mestres sairiam de dentro das igrejas, saíram pelo mundo afora enganando a muitos. Mas nos ajude a detectar a cada dia esses falsos mestres, e eles serão detectados com o estudo da Tua palavra, e que o Espírito Santo nos ilumine, nos ensine e nos guie para a glória do Teu nome e edificação de nossas vidas espirituais. Que nós pedimos no santo nome de Jesus, Teu amado Filho. Amém. Que Deus nos abençoe. A graça do Senhor Jesus Cristo seja com todos, e o culto está encerrado nessa manhã.